Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 11 de novembro. Agora na Espanha são 11 horas e 29 minutos, no Brasil 7 e 29 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de Renko 450 abriu o nosso Panic Buy, esse indicador, que é essa setinha que aciona quando existe uma força compradora acima da linha d'água, acima do patamar de virada da VWAP. Tá muito volátil o mercado, acabou abrindo um box vendedor logo depois do Panic Buy, mas a tendência é que quando o Panic Buy é acionado com a linha exponencial curta, cruzando de baixo para cima a exponencial lenta aqui no Renko, associada a uma movimentação ascendente no squeeze, como aqui, ó, a tendência é que a gente vá continuar e vai startar aqui uma bela amplitude ondulacional compradora. No gráfico semanal, a gente está caminhando para a plotagem final desse candle que termina no domingo, né? De domingo para segunda. Hoje é sexta-feira ainda tem o sábado inteiro, o domingo inteiro, porque é na madrugada de domingo para segunda. Mas é muito provável que a gente vá concluir com um martelo, um longo cabo e uma cabeça típica de um fundo, um padrão típico de um fundo, repetindo aqui o padrão do evento pandêmico. Isso é muito bom. No gráfico diário, como eu reportei, a gente precisava de um engolfamento, de um abraço do corpo real do candle de hoje, que está acontecendo pelo candle de ontem. E isso está acontecendo, ou seja, tá totalmente interrompida a sequência de queda determinada e startada por esse Morobuzu que foi desenhado na mega agulhada do dia 9 de novembro. A gente acabou protagonizando mais um corpo real protuberante para baixo no dia 10 ontem, mas hoje, dia 11, sexta-feira, tá consagrado aqui um engolfamento que interrompe esse ímpeto vendedor. Agora é bem provável que a gente retorne em direção à nuvem de Shimoku num patamar de 20.800 para eventualmente voltar a estressar a aresta superior da canaleta virtual de alta, que está nesse momento se confundindo com a linha superior da nuvem. Na projeção, a nebulosidade que estava ficando avermelhada agora interrompeu aquela agressividade para baixo, as linhas estão flat, o que é muito bom, o mercado ficou violento. Na banda de VWAP mensal, vocês vejam que o nosso fundo foi exatamente na lower da grande banda do mês 6 de 22. Vocês lembram que eu reportei que essa grande banda do mês 6 tinha que permanecer engolfando a do mês 7, a do mês 8, a do mês 9, a do mês 10, a do mês 11, que a gente ainda está desenhando? Vocês vejam que a lower da banda do mês 11 ficou ali em 16.500 e a lower da grande banda do mês 6 foi ali no fundo, tá exatamente em 15.686. O nosso fundo foi em 15.588, ou seja, batemos no fundo, agulhamos para a lower da grande banda do mês 6 de 22 e que permanece engolfando todas as bandas de VWAP mensal subsequentes, inclusive a desse mês 11, criando esse padrão de fundo que propiciou, por exemplo, a BTC no grande fundo de maio de 2021, que desenhou a grande banda de 5 de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e levou a BTC para o all-time high em 69 mil. É esse padrão de fundo que a gente não pode perder. Eu reportei aqui no canal que se a gente perdesse 15.800, 15.700 e realmente desenhasse um corpo real para baixo, para fora, aqui abaixo da lower, aí sim a gente iria enveredar numa ampla canaleta virtual de baixa, que não é o que está acontecendo. Esse engolfamento forte que está rolando hoje vai levar a BTC de volta, no mínimo para estressar a VWAP mensal, que está ali em 19.700, e vai fazê-la buscar a VWAP anual, que está exatamente, vou botar aqui no gráfico das VWAPs, que está exatamente no patamar de 26 mil dólares nesse momento. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, ameaçou bater na upper, voltou rapidamente para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, com certeza vão fechar rapidamente. Ontem o sinal ofertado fechou rapidamente, porque a BTC tá um reloginho suíço, vai ser lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o foragido Ducon, fundador da Luna UST, que
também causou um mega crash no mercado cripto, mandou condolências ao CEO da FTX. Disse que ele sabe exatamente o que é passar por isso. É bizarro porque o Ducon fica nas redes sociais e no metaverso tweetando e ele segue foragido das autoridades sul-coreanas. E os reguladores da Califórnia vão investigar o colapso da FTX. O Departamento de Valores Mobiliários da Califórnia anunciou que vai abrir uma investigação acerca da falha aparente nos saques da plataforma. E a Ripple, os executivos da Ripple fazem uma oferta inesperada aos funcionários da FTX, já que agora os mesmos estariam teoricamente desempregados, afirmando que eles têm sim uma carreira no mundo cripto naquela corporação. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Bloomberg segue o crash da FTX, a BlockFi, uma outra plataforma, suspendeu os saques, a SEC, a CVM norte-americana, iniciou uma investigação contra o Sam Bankman-Fried, que é o dono da FTX, e congelou os ativos. Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa e plataforma de futuros cripto FTX, está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por possíveis violações às regras de valores mobiliários norte-americanas. É o novo normal. Agora os ecos as ondas de choque do crash da FTX vai continuar ressoando no mundo cripto. E no New York Times, nesse momento, a Câmara Federal norte-americana tem 211 cadeiras para os republicanos e o Senado está, nesse momento, com 49 cadeiras para os republicanos e 48 para os democratas. Nesse presente momento, os republicanos estão vencendo nas duas casas legislativas norte-americanas. Vamos ver como isso se desdobra no final. E a notícia que ainda pesa em todo mundo cripto é sim o crash da FTX. Vamos ver como o mercado vai continuar digerindo e as ondas de choque. Agora uma outra plataforma gigantesca, a BlockFi, suspendeu os saques. Vamos ver se isso não vai criar uma espécie de efeito dominó no mundo cripto. E o nosso martelinho aqui no semanal precisa ficar sendo muito bem monitorado, porque se a gente concluir o desenho, a plotagem desse candle aqui no semanal, é muitíssimo provável que isso aqui já tenha sido o fundo dessa história. Esperamos sinceramente que esse crash na FTX não provoque um efeito dominó. Agora a BlockFi suspendeu os saques. Vamos ver se vai haver outras ondas de choque em razão do crash da FTX. O Bankman-Fried agora está sob o escrutínio dos reguladores norte-americanos. Provavelmente isso vai redundar em investigação criminal. Tá bom, pessoal? O mundo cripto mais uma vez sobreviveu a esse crash. Já aconteceu com a MTGOX, já aconteceu com a proibição de criptoativos na China e agora com a FTX não foi a primeira nem vai ser a última. Por isso a importância da autocustódia dos seus criptoativos. Know your keys, know your coins. Se vocês não têm as chaves privadas, vocês não têm nenhuma coin. Ou seja, é preciso incursionar no mundo cripto, entendendo como custodiar com segurança a própria chave privada. Quem quiser fazê-lo é só assinar o Clube Ouro. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.